Boa tarde, Luiz. Mais uma dica de recuperação só por hoje. Hoje nós vamos falar sobre PPT. Alguns aí pode ser que conheçam, outros não. Psicoterapia positiva. É uma terapia positiva, é uma abordagem terapêutica que visa fortalecer os aspectos positivos para o bem-estar e saúde de uma pessoa. A terapia cognitiva comportamental, ela vai nos auxiliar a identificar opiniões, crenças que foram enraizadas pelas nossas experiências, proporcionando muitas das vezes uma visão generalizada, que é a distorção cognitiva, melhor dizendo, que potencializa comportamentos disfuncionais. Então, a terapia cognitiva comportamental auxilia a identificar pensamentos, crenças, opiniões que são negativas. A terapia de aceitação e compromisso nos auxilia a fazer a difusão cognitiva. Um exemplo, eu estou com preguiça. Isso não define que eu sou preguiçoso. Eu estou agora com preguiça, não sou um homem preguiçoso. Ela nos auxilia também a ter comprometimento com aquilo que identificamos que vamos fazer, que é compromisso com aquilo, difusão cognitiva e a flexibilidade, que muitas das vezes nós somos rígidos ao extremo. Então a terapia de aceitação e compromisso nos auxilia a ser mais flexível conosco mesmo, consigo mesmo, fazendo com que eu não seja tão rígido, não me cobre tanto em situações que são reais, lembranças, pensamentos, sentimentos. Eu vou aprender a lidar com essas emoções. E a terapia positiva, ela vai me auxiliar a olhar os aspectos positivos, tanto meu, no pessoal, como pessoa, como também no ambiente externo. Então, baseado nisso, que a terapia positiva, ela visa fortalecer os aspectos positivos para o bem-estar e saúde de uma pessoa, eu escolhi um tema. Para onde você está olhando? Quando chegamos em um centro terapêutico, chegamos com raiva, cheio de culpa, uma cachoeira de pensamentos positivos, negativos, mas os predominantes muitas das vezes são negativos. Chegamos aqui e a primeira coisa que é predominante é a negatividade. Por quê? Porque saímos na nossa zona de conforto. Mesmo eu sabendo que no uso, bebendo ou usando a droga de preferência, eu estava, muitas das vezes, não sendo um pai presente, um esposo presente, um filho presente, um cidadão que refletisse um comportamento correto diante da sociedade, como homem, como cidadão, como pai de família, eu chego aqui e tenho pensamentos positivos, negativos, melhor dizendo. Fico no negativo. Por quê? Tenho que dormir no quarto com pessoas que eu não conheço, uns roncam, outros não, uns dormem mais cedo, outros não. Totalmente diferente do que eu vivia. Pegava, para quem é casado, estava com a minha esposa, estava no meu quarto, jogava videogame. Mas no uso, eu não fazia mais essas coisas. E eu esqueço dessa parte, que eu não fazia mais. Isso já não estava sendo tão presente como quando eu chego aqui eu acho que estava. Então eu chego aqui, eu olho sempre para o lado negativo. Para onde você está olhando? É para o negativo? Se eu olhar para o negativo, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ter que estar 3 vezes no dia numa reunião. Eu não quero ser limitado do que eu posso ou não posso fazer. Eu não quero ter que levantar no horário de domingo, por exemplo. Em casa eu poderia, aqui eu trabalho a semana toda, em casa eu às vezes quero levantar um pouco mais tarde. Mas aqui eu tenho que levantar no horário que faz valer o regimento interno da unidade. Então, quando eu olho para esses aspectos negativos, que me tira da minha zona de conforto, que me tira da indisciplina, eu fico com um sentimento de tristeza. Eu fico triste, porque eu não posso fazer o que eu quero. E essa tristeza gera em mim desânimo, falta de comprometimento, gera em mim o sentimento de raiva. E essa raiva, ela vai potencializar um comportamento.
E o comportamento gera um resultado. Então, para onde eu olho, da forma como eu olho, vai gerar em mim um sentimento que vai potencializar o comportamento, que terá um resultado funcional ou disfuncional. Se eu olho para o negativo, o meu sentimento vai ser de tristeza, eu não vou ter ânimo, eu não vou ter produtividade, vou ficar com raiva, vou ficar com medo. Eu sinto medo. Sinto medo da minha esposa me abandonar, sinto medo de perder o emprego. Isso eu estou olhando para o negativo. E qual é o comportamento? Gerou um sentimento, esse sentimento vai potencializar um comportamento, indisciplina. Eu fico com raiva, não vou para a reunião. Fico com raiva, não vou para a chamada na hora que tem que estar presente para a chamada. Isso gera indisciplina. E o resultado desse comportamento de indisciplina é um resultado disfuncional. Então eu sou responsável pelo resultado. O centro terapêutico ele oferece o quê? A reunião, atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, alimentação, espaço para lazer, no dia de lazer. Não é a mesma coisa que eu estar na minha casa, logicamente, mas proporciona para mim um ambiente onde eu não vou estar preso às correntes da compulsão de usar. Só que o resultado de como vai ser esse tratamento, essa estadia aqui, o responsável sou eu. O comportamento, se eu estiver olhando para o negativo, ele vai trazer positividade. Um comportamento de linguagem agressiva, de uma linguagem ofensiva, desrespeitosa. Isso quando eu olho de forma negativa. E também a improdutividade. Se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, eu fico paralisado. Eu não cresço no processo do tratamento. O tratamento não é só deixar de usar, porque ninguém está usando. O tratamento está também em mudar a minha forma de pensar. E para mim mudar a minha forma de pensar, eu tenho que encher esse espaço da minha mente com pensamentos e novas ideias. E para isso eu tenho que estar onde? Presente nas reuniões. Tem uma terapia chamada Mindfulness, atenção plena. Você está aqui agora? Enquanto eu estou falando, a sua mente está aqui? Ou você está pensando no futuro, no passado, está com a sua mente na rua? Eu preciso estar aqui. Eu preciso entender que é uma oportunidade que eu estou tendo de reconstruir a minha vida. Então, deu para entender sobre o negativo, né? Inclusive, quando você vê dessa forma aí, da negatividade que você está citando, o tempo até demora mais para passar aqui dentro, né? O tempo demora. O dia se torna bad, ruim. O tempo não passa. A comida parece que não tem o mesmo gosto, porque eu olho tudo de forma negativa. Vai ser o céu ou vai ser o inferno, né? Você tem duas escolhas. É isso mesmo. Se eu olhar para o positivo, o meu sentimento vai ser de alegria. Por que alegria? Como assim? Eu estou internado, eu vou ficar alegre? Não, só o motivo de parar de usar é... Só o motivo de parar de usar é satisfatório. Mas, se eu colocar na balança a como eu estava no uso, alguns debaixo do viaduto, para aqueles que fumam crack, catando reciclagem, outros cometendo alguns delitos para conseguir usar. Para quem cheira no bar, na maquininha, tomando cerveja, para quem bebe bebendo. Em relação àquela vida que eu estava, e eu não estou hoje, sendo a tristeza da minha mãe, sendo a vergonha da minha esposa, sendo a falta de exemplo do meu filho, eu tenho motivo para estar alegre ou não? Sim. Então, quando eu olho de forma positiva, eu consigo obter alegria, porque quando eu faço uma comparação a como eu estava no uso, eu estou bem melhor. Eu tenho esperança. O que é um dos significados de esperança? É acreditar que eu posso
viver a sobriedade. Então, quando eu olho de forma positiva, gera em mim um sentimento de esperança. Eu quero, eu posso, eu consigo. Porque quantas das vezes perdemos a esperança? Quantas das vezes estávamos no uso e não tínhamos esperança de parar, de retomar o controle da nossa vida que durante o uso perdemos em algum lugar. Também nos traz paz. Porque eu já não tenho medo. Por que eu não tenho medo? Porque, olhando para o positivo, eu estando internado, eu estou mais próximo de continuar com a minha família ou mais longe? Mais próximo. Mais próximo, porque no uso eu estava mais perto de perder a família. Então isso traz para mim paz, porque eu estou no caminho de recuperar. E essa paz traz em mim também, quando eu olho para o positivo, o sentimento é de gratidão. Porque eu estou tendo uma oportunidade. Quando eu coloco na balança, eu mentia, roubava, traía. Em relação a tudo que eu fiz, estou falando eu, mas cada um aí faça essa avaliação. Em relação ao que você fez, o que você tem hoje, é mais ou menos do que você merece? É mais. Com certeza é mais. Se fosse para mim receber uma cobrança à altura de tudo que eu já fiz para minha família, Você é louco. para minha esposa, o meu filho, diante da sociedade, hoje eu tenho uma oportunidade de recomeçar a minha vida. Tendo o apoio da minha família. É muito mais do que Então eu tenho mais do que eu mereço. Então isso gera em mim gratidão. Porque eu reconheço. Eu reconheço que diante do que eu estou vivendo hoje, não é o que eu queria. Mas é o que é preciso para me sair daquela situação que eu estava de fracasso. Quando eu entendo que estando no uso eu estava em fracasso. E esse sentimento, ele vai potencializar um comportamento. Primeiro comportamento, disciplina, que eu não tinha. Muitas vezes atrasava as contas. Isso é normal, Will? Isso é normal? No começo da recuperação, igual vamos por eu, quando eu montei no carro lá, eu estava negando ainda. Eu não queria recuperação. Alguns. A recuperação, ela é complexa. Cada ser humano é um indivíduo único. Individual. Cada um tem o seu tempo, a sua forma de aprendizado. Então, sapato 39 não serve para quem 40. calça 40. Às vezes o tempo para uma semana, um mês. Entender que era necessário estar aqui. Aí vem a outra questão de entender que precisa fazer o tratamento. É um processo. E cada um tem o tempo correto. Olhando de forma positiva, o meu comportamento vai ser disciplina, que eu não tinha. Eu era um cara indisciplinado, eu fazia as coisas do meu jeito, como eu queria, sem levar em consideração o sentimento e a opinião da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, da empresa. E isso vai gerar em mim também a valorizar as coisas que você tinha. Valorizar o que eu tinha. Eu tinha tempo de estar em casa, eu estava. Aí aqui eu sinto falta. Eu não sentia porque eu estava no uso. E no uso eu não sentia porque eu tinha prazer por meio da substância. Aí eu sou tirado da sociedade, de perto da minha família, daquela zona de conforto que eu vivia, seja no uso, sem estar no uso. E aí, muitas das vezes eu estava dentro de casa, me isolava, não falava, não me comunicava com a minha mãe, com o meu filho, com a minha esposa, não valorizava esse tempo. Aí chega o dia de ligação. Chega o dia da ligação, 10 minutos, passa rapidão. Mas aí eu vou começando a aprender a valorizar, porque eu estou olhando para o positivo. Caramba, eu tinha tempo, eu não valorizei. Mas agora eu tenho 10 minutos, eu vou tentar mostrar, nesses 10 minutos, que eu sou grato. Não na intenção de manipular, mas de uma forma genuína.
Pô, obrigado por ter me abandonado. Eu sei que eu falhei, eu como esposo, te envergonhei. Ou não é uma vergonha? Não é uma vergonha como esposa? Sim. O marido está no bar, o marido está na biqueira. Um desgosto também. Um desgosto para a mãe. Uma vergonha para o filho. Houve um momento que meu filho tinha vergonha de dar casa de mim no mar. Olha o dói lá. Tinha vergonha. Então eu começo a valorizar as pequenas coisas. E isso vai gerar em mim produtividade. Porque eu vou começar a produzir comportamentos de disciplina, de valorização, e eu vou começar a crescer no processo de recuperação, no processo de reconstrução desse relacionamento de comunicação, de confiança, de estar presente sem nenhuma influência de metabólicos, de substâncias no meu organismo que potencializa a obsessão, o pensamento fixo de como vou fazer o mal dinheiro, para o comportamento compulsivo, que é o de buscar a parada para usar. A própria palavra recuperação já significa recuperar a ação, né? A ação, recuperar algo que tinha perdido, uma direção, um comportamento, um movimento funcional, aquele que gera um resultado positivo. Então deu para todos entender? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, a psicoterapia positiva, ela me auxilia, ela me traz uma reflexão para me entender de como eu estou olhando para as circunstâncias. Como você está olhando nessa tarde para as circunstâncias de final de ano, está enganado. Você está olhando de forma negativa ou positiva? Positivo. Porque se eu estiver olhando de forma positiva, eu vou entender que é final de ano, se eu estivesse lá fora no uso, do jeito que eu estava, sem conseguir Estava nem com a parar, família. do jeito que eu estava, sem conseguir parar, que Falando. virou-se para cá, final de ano eu ia estar como? Ah, na bagunça. Na bagunça. Na bagunça. Isso ia me levar mais próximo de perder a minha Família. vida, família, emprego, saúde. Então nós precisamos olhar de forma positiva. Eu posso não estar como eu queria estar, mas em relação à vida que eu estava levando no uso, eu estou bem melhor. Alguma dúvida? Nenhuma. Toca seu boné, alguns instantes de silêncio e oração da serenidade. Oração. Deus. Bom dia.